Boa tarde. Vamos começar. Acho que já podemos começar, certo? Exato. Estamos na hora. Portanto, mais uma vez, boa tarde. Bem-vindos a este painel de discussão número 4, que é dedicado às aprendizagens essenciais. Uma primeira palavra para a organização, para agradecer o convite que me fez e o convite que fizemos aos convidados que temos aqui hoje, que já vou apresentar, para estarmos neste painel e felicitar por ter colocado na agenda este assunto tão importante e que tanta atenção tem merecido da parte das escolas. E, portanto, passando à apresentação dos intervenientes, meu nome é Carlos Marques, sou diretor da Escola Artística do Conservatório Carlos Gulbenkian, em Aveiro. E, portanto, estou aqui em representação das escolas públicas do ensino artístico especializado e vou passar então a apresentar a primeira convidada, a doutora Ana Braga, que acompanhou o processo da criação das aprendizagens essenciais e, portanto, está aqui com um conhecimento bastante profundo sobre o que é que foi isto das aprendizagens essenciais. E, portanto, apresentando a professora Ana Braga, portanto, é uma professora do ensino secundário, está em mobilidade estatutária no Departamento de Qualificação de Jovens da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, aquilo que nós designamos por ANCAP, e que, entre outros, regula e dinamiza a oferta de educação e formação profissional de dupla certificação destinada a jovens, bem como a oferta de ensino artístico especializado. Acompanhou o processo de construção das aprendizagens essenciais para os cursos profissionais e para os cursos artísticos especializados. Ana, muito boa tarde e muito obrigado pela disponibilidade para estar aqui a conversar um pouco connosco sobre as aprendizagens essenciais. Do outro lado do ecrã, temos o nosso colega Joaquim Branco. Joaquim, muito obrigado também pela tua disponibilidade para estar connosco. Não consegues ouvir? Não temos som para o nosso... Será uma questão... Não, nós não te conseguimos ouvir. Tecnologias. Vou-te apresentando, ok? Muito bem, então enquanto resolvemos esta questão, já ouves? Mas nós não te ouvimos. Não te estamos a ouvir, Joaquim. Ok, eu vou-te apresentando, entretanto vamos tentar resolver a questão técnica. Portanto, o Joaquim é professor e músico, partilha experiências pedagógicas e musicais desde há muito com pessoas de todas as idades, desde as mais tenras até às mais avançadas. Com base nas premissas da música improvisada, tem criado e participado em inúmeros eventos entre os formatos de aula, performance e workshop. Colaborou regularmente com a Companhia de Música Teatral em projetos de música na infância e integrou o Serviço Educativo da Casa da Música. Atualmente é professor de formação auditiva na Universidade de Aveiro e de formação musical e auditiva na Escola Profissional de Música de Espinho. É muito crítico das práticas convencionais do ensino da música e especificamente na disciplina de formação musical, tendo por isso realizado formação neste âmbito em escolas, centros de formação e instituições artísticas, promovendo e incentivando uma nova abordagem à disciplina. É criador de software didático no âmbito da formação musical na plataforma Max, MSP e Jitter. Assim, muito resumidamente, acho que não me escapou nada. Não sei se já nos ouve, Joaquim. Aparentemente não houve. Não sei se conseguimos resolver esta questão. Será talvez uma questão também lá? Ok. Pausa técnica. Como se dizia no basquete. Bom, enquanto vamos tentando resolver esta questão, vou fazer aqui um pequeno enquadramento do que é este painel. E, portanto, a perspectiva do painel foi que fizéssemos uma abordagem a todo o processo que está subjacente
às aprendizagens essenciais. E, portanto, numa primeira instância, qual é o enquadramento, quais foram os normativos e porquê é que isto existiu e que enquadraram a criação das aprendizagens essenciais, o processo de construção em si, explicar um pouco como é que foi o processo de construção e a ideia é que tenhamos consciência de que não estamos a falar só de formação musical. Portanto, não estamos a falar única e simplesmente das aprendizagens essenciais no âmbito da disciplina de formação musical, mas sim do ensino artístico especializado. Portanto, todas as aprendizagens essenciais que existem, quer na área da música, na área da dança e nas artes visuais e audiovisuais, o normativo é comum para as três. Depois, falar um pouco sobre o documento em si e a necessidade da sua existência. E, naturalmente, vamos aqui perceber que o documento é um documento que está em aberto e, portanto, nós podemos dar os nossos contributos. Está a ser implementado há muito pouco tempo e, portanto, estamos todos ainda a ter consciencializar este processo, mas conseguimos dar contributos a esse documento para que ele possa ser enriquecido e possa ser melhorado. E depois, uma última questão que está relacionada com a capacitação dos professores para esta matéria. E, portanto, sem mais demoras, entretanto, vamos resolvendo a questão do Joaquim. Ana, muito obrigado. Eu não sei se vou conseguir projetar. Sim, obrigada. Pronto. Muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer aqui à organização a possibilidade que deu à ANCAP de estar aqui presente, aqui neste segundo Congresso do Ensino Artístico Especializado, nomeadamente neste painel da discussão sobre as aprendizagens essenciais. Tal como o professor Carlos Marques disse, eu sou professora do ensino secundário, trabalho efetivamente na Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, faço parte da equipa do Departamento de Qualificação de Jovens, acompanhei o processo de construção das aprendizagens essenciais no que se refere aos cursos profissionais e aos cursos artísticos especializados, que são, portanto, regulados pela ANCAP. Portanto, quando eu vou falar aqui, vou-me centrar especialmente nos cursos artísticos especializados, mas de qualquer forma, de vez em quando, eu terei de fazer referência aos cursos profissionais, uma vez que estes cursos também foram integrados neste projeto. De qualquer forma, o que eu queria aqui dizer é que quando falo em cursos profissionais, eu estou a falar em cursos profissionais abrangentes, não estou só a referir-me aos das artes do espetáculo. Portanto, eu peço desculpa, vamos lá ver. Está a correr. O meu sumário, e eu vou tentar ser breve para depois darmos espaço aqui à discussão, porque o professor Carlos também me fez esse pedido. De qualquer forma, há aqui 5 pontos que me parecem fundamentais tocar aqui na minha apresentação. Pontos esses que correspondem a essa questão-chave que eu pus a mim mesma: porquê as aprendizagens essenciais nos cursos artísticos especializados? As siglas, eu aproveitei também para as pôr aqui, porque no próprio documento das aprendizagens essenciais nós utilizamos muitas siglas. Portanto, os cursos artísticos especializados ficaram conhecidos para nós como os CAI. E dentro desses 5 pontos eu ia passar primeiro por referência ao enquadramento normativo, porque eu acho que é importante nós percebermos o que é que levou à necessidade de construção das aprendizagens essenciais para os cursos artísticos especializados, falar em alguns princípios e diretrizes que decorrem desse enquadramento normativo e que são aplicáveis a todas as escolas e, como tal, também para as escolas de ensino artístico especializado, o processo propriamente dito de construção das AES. Depois vamos aqui partilhar também o documento, o layout do documento que foi utilizado pelas equipas de autores e, finalmente, falar um bocadinho sobre as preocupações da ANCAP no que se diz respeito ao desenvolvimento profissional docente. Começando aqui por responder, eu acho que é a questão principal: o que são, afinal, as aprendizagens essenciais? E eu fui buscar a definição que consta no Decreto-Lei número 55, que é certamente conhecido por todos,
e que diz assim: as aprendizagens essenciais representam o conjunto comum de conhecimentos a adquirir, identificados como os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado, indispensáveis, articulados conceptualmente, relevantes e significativos, bem como de capacidades e atitudes a desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos, em cada área disciplinar ou disciplina, tendo em regra por referência o ano de escolaridade ou de formação. Ou seja, eu pus ali mesmo a bold, aqui as palavras que nos interessam, que é o termo conhecimentos, os conhecimentos significativos, estruturantes, indispensáveis, as capacidades e atitudes, portanto, é uma tríade de conhecimentos, de capacidades e de atitudes. Mas é uma tríade que tem de ser desenvolvida obrigatoriamente em todos os alunos. Portanto, não corresponde de tudo aos mínimos, aos objetivos mínimos, não. É aquilo que tem de ser aplicado e trabalhado junto de todos os alunos. No caso dos cursos artísticos especializados, essas aprendizagens foram feitas por ano de escolaridade, no caso dos cursos profissionais, por ano de formação. Relativamente ao enquadramento normativo, eu destaquei aqui cinco pontos ou 5 diplomas que me pareceram cruciais. O primeiro desses diplomas é o diploma que vai homologar um documento referencial, e ainda hoje de manhã ouvi falar tanto dele, da professora Luísa Orvalho, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Também tem uma sigla, e a sigla às vezes varia, portanto, tão depressa é o PA como é o PASEL, mas efetivamente PASEL, PA, estamos a referir a perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. É um perfil é um documento referencial, porque ele é orientador de todos, neste momento ele é orientador de todo o nosso sistema educativo e ele é orientador mesmo da organização do trabalho das escolas. Ele traduz-se numa matriz de princípios, de valores e de atitudes e de áreas de competência que devem ser desenvolvidas por todos os alunos, independentemente das áreas de educação e formação de que estamos a falar. Portanto, ele constitui uma espécie de um horizonte de decisão curricular. Depois temos a legislação que vos é habitual, o Decreto-Lei número 55, 2018, que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário. É a partir deste Decreto-Lei que se prevê a regulamentação dos cursos artísticos especializados, nomeadamente na 223 com a sua redação atual, que agora vai oferecer no ensino básico também, além da área da música, além da área da dança, a área do teatro. Depois temos a 229 para o ensino secundário e a 232 para o ensino secundário da área da música e da dança e a 232 para os cursos secundários das artes visuais e dos audiovisuais. Para além deste Decreto-Lei 55, há aqui um outro decreto publicado exatamente no mesmo dia e que muitas vezes as pessoas os mencionam como os decretos gêmeos, portanto um não pode ir sem o outro, que é o Decreto-Lei número 54, que estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão de todos os alunos. Depois temos aqui mais dois documentos que eu também achei indispensáveis referenciá-los. Um é o despacho 7415 de 2020, que é o despacho de homologação das aprendizagens essenciais dos cursos artísticos especializados, e finalmente um outro despacho que foi publicado um ano depois e que vem estabelecer os referenciais curriculares e que vem trazer aqui às aprendizagens essenciais um lugar central na concepção e na operacionalização das atividades de aprendizagem. Há alguns princípios, eu pus mesmo alguns, porque há muito mais, mas há alguns princípios e diretrizes que eu destaquei deste presente enquadramento normativo, que é para todos, para todas as escolas, de todas as ofertas, e que diz respeito ao princípio da autonomia e da flexibilidade curricular, ao princípio da inclusão e também à oferta nova de uma componente
que é a componente curricular de cidadania e desenvolvimento. Esta componente curricular de cidadania e desenvolvimento, ela também está ligada a um documento também, um documento também essencial, que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que estabelece as formas como a escola, em função do seu projeto educativo, podem organizar a sua componente de cidadania e desenvolvimento, sendo esta componente também obrigatória em todas as ofertas. Ou, claro, a referência às aprendizagens essenciais. E depois, todo este novo enquadramento, ele também aposta em 3 áreas também extraordinariamente importantes. A primeira é uma aposta em metodologias ativas, diversificadas e centradas nos alunos. Depois, um ênfase muito grande que é dado neste enquadramento também à avaliação formativa e, finalmente, o incentivo também ao trabalho colaborativo dos docentes, no que se refere até ao trabalho interdisciplinar. Relativamente aqui, eu não passei, acho que não, peço desculpa, relativamente aqui ao processo de construção das aprendizagens essenciais, esse processo propriamente dito. Esse processo iniciou-se para os cursos profissionais, para os cursos artísticos especializados, ele teve início em 2018, sendo que 2018 também foi um ano de referência para a homologação das aprendizagens essenciais das disciplinas do ensino básico geral e dos cursos científico-humanísticos. Relativamente a este processo de construção das aprendizagens essenciais nos CPs e nos CAIs, aquilo que se pretendeu fazer no início foi seguir a mesma linha de pensamento do trabalho que tinha sido feito para as aprendizagens essenciais dos cursos científico-humanísticos. Agora estou-me a referir apenas ao secundário, que tinha sido um trabalho que tinha sido moderado pela DGE, e agora pretendeu-se fazer esse mesmo trabalho, mas para estas 2 ofertas. A questão que se prendeu inicialmente foi na escolha, qual o critério das disciplinas. Vamos fazer para todas, o que é que deixamos de fora? Se deixamos algo de fora. E aquilo que se concluiu ou que se decidiu foi que, para os cursos profissionais, seriam feitas aprendizagens essenciais para todas as disciplinas da componente de formação sociocultural. E seriam também feitas para todas as disciplinas da componente de formação científica, deixando-se de lado as disciplinas, os FCDs da componente de formação tecnológica, uma vez que já nessa altura se estava a fazer alinhamento com os referenciais de competência e os referenciais de formação do QNQ, do Quadro Nacional de Qualificações. Sendo assim, estabeleceu-se o mesmo critério para os cursos artísticos e apenas foram feitas para os cursos artísticos especializados para as disciplinas da componente de formação científica. Isto porquê? Porque no caso dos artísticos há uma partilha dessas aprendizagens essenciais com as aprendizagens essenciais que já estão estabelecidas para os cursos científico-humanísticos. Portanto, foram feitas apenas para as disciplinas da componente de formação científica, deixando-se de fora as disciplinas da componente de formação técnica-artística devido às suas especificidades e à sua enorme diversidade. Então, relativamente às disciplinas da componente de formação científica, foi feita para a disciplina de História e Cultura das Artes, nas suas 3 vertentes, nas artes visuais, na dança e na música, e foi feita para os cursos de artes visuais e audiovisuais, para a disciplina de Imagem Som A, Imagem Som B, Geometria Descritiva A, Geometria Descritiva B. No que se refere à área da música, foi feita para a análise técnica de composição e para a formação musical. E no que se refere à dança, foi feita para a disciplina da música.
Depois, entretanto, ficamos aqui com um problema, porque a música e a disciplina de música, a disciplina de formação musical, obrigada, eram disciplinas sequenciais e, como tal, alargou-se esse trabalho de construção das aprendizagens essenciais para o segundo e para o terceiro ciclo do ensino básico, apenas para estas duas disciplinas. O processo foi moderado pela ANCAP, foi lançado numa sessão de trabalho a 23 de outubro de 2018, foi lançado este repto às associações de professores, às sociedades científicas, aos professores, às escolas, no sentido de serem constituídas equipas de trabalho. As equipas foram constituídas, as equipas começaram a trabalhar, as aprendizagens essenciais eram muitas e, portanto, o trabalho foi bastante moroso. No entanto, ele também foi auxiliado aqui e coordenado por um conjunto de professoras especialistas do currículo que também foram responsáveis pelo documento orientador feito especificamente para os cursos profissionais e para os cursos artísticos especializados. Ou seja, este mesmo documento enquadrador já tinha sido feito para as disciplinas dos CCHs, mas julgou-se agora, ainda que estando no mesmo espírito, que devia ser feito um documento de raiz, tendo em conta as especificidades destas duas ofertas. Eu assinalei aqui o sítio eletrónico da página da ANCAP, onde eventualmente podem, se quiserem e tiverem curiosidade, e aconselho a fazê-lo, irem consultá-lo. O processo, então, teve várias versões e esteve sujeito à consulta pública. Lá é de exemplo, eu trouxe aqui o começo e o fim da consulta pública de algumas disciplinas. Este processo de consulta pública foi devidamente divulgado às escolas, no sentido de se obterem contributos em termos dos professores, das escolas e da sociedade em geral. Para isso, a ANCAP, à medida que as aprendizagens essenciais iam sendo finalizadas, ela ia-as colocando no seu sítio eletrónico, acompanhadas de um formulário com uma série de questões abertas e fechadas, no sentido de serem recolhidos os contributos. E esses contributos foram analisados, foi analisada a sua pertinência de acordo com os autores e a equipa de especialistas e chegamos às versões finais. Essas versões finais foram agora homologadas pelo despacho 7415. E há aqui duas questões que me parecem também importantes relativamente a esse despacho. Elas foram aplicadas gradualmente por ano de escolaridade, portanto, eu lembro que nós neste momento estamos no segundo ano, tivemos também uma pandemia e, portanto, ainda estamos em condições muito, se calhar, muito ainda desconhecedoras das dificuldades verdadeiras, porque, na realidade, elas ainda têm pouco tempo de aplicação. Depois, há outra questão. Esse mesmo despacho, ele prevê, e isso já foi feito para as aprendizagens essenciais dos cursos secundários dos CCHs, portanto, prevê uma monitorização e avaliação por parte da ANCAP, no que se refere à sua operacionalização no terreno, no sentido de depois serem feitas recomendações futuras. O que é que foi importante neste processo de construção? Eu penso que foram importantes duas questões. A primeira é ter sido feita a convergência entre estas três áreas, entre estas três ofertas, os CCHs, os CAIs e os CPs. Portanto, mantendo a sua diversidade, e há que manter essa diversidade, no entanto, foi feita alguma convergência com esse trabalho. E eu vou fazer minhas aqui as palavras das nossas professoras curriculistas, quando dizem que não se trata apenas de definir, desculpem, de adaptar apenas o que foi definido nos CCHs, mas reconceptualizar aquilo que é intrínseco e é definidor dos CPs e dos CAIs. Um ano depois surge
este despacho, que é um despacho importante, e porquê? Porque ele vem revogar programas, metas, e vem identificar claramente quais são os referenciais curriculares. No caso dos cursos artísticos especializados, nós temos, relativamente aos referenciais curriculares, o perfil do aluno, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, as aprendizagens essenciais e os referenciais programáticos ou programas nas disciplinas para as quais não foram construídas aprendizagens essenciais. Convido-vos agora aqui a espreitar o layout do modelo que foi utilizado pela nossa equipa de autores e que também foi um documento também convergente com aquele que já tinha sido utilizado para os cursos científico-humanísticos. Ele está dividido numa série de campos, sendo que o primeiro desses campos diz respeito àquilo que nós chamávamos o racional da disciplina, ou introdução da disciplina, onde é feito uma reflexão do papel da disciplina em termos de currículo, ou seja, onde é feita a justificação curricular, que agora, identificadas as áreas de competências do perfil dos alunos que aquela disciplina pretende trabalhar, e finalmente também faz propostas de interdisciplinaridade. Isto porquê? Porque também todo este enquadramento normativo, ele aponta para a articulação das aprendizagens de forma a termos aprendizagens mais globalizantes. Depois temos um campo para a identificação da disciplina, o ano, e depois temos também um campo relativo onde estão explícitas as 10 áreas de competências do perfil dos alunos e cada uma delas associada a uma letra. Isto porquê? Por questão meramente prática. Essa letra é para facilitar o trabalho dos professores quando estão a operacionalizar essas aprendizagens essenciais. Temos aqui um campo novo, este campo dos conceitos-chave, ideias-chave, que não aparece nos outros documentos. Isto porquê? Porque as equipas de autores sentiram essa necessidade. Quando fizeram também a leitura dos programas, acharam que, para facilitar o trabalho dos professores, poderia ser útil surgirem os conceitos, as ideias-chave estruturantes deste documento. Depois temos o documento propriamente dito, da operacionalização, e ele está dividido em 4 colunas. A primeira diz respeito ao organizador, ao tema, às grandes áreas balizadoras da disciplina, que variam, e depois temos uma coluna das aprendizagens essenciais. Essa coluna das aprendizagens essenciais, ela remete-nos para aquilo que são as aprendizagens essenciais, essa tal mobilização simultânea dos conhecimentos, das capacidades e das atitudes, portanto, remete mesmo para aquilo que o aluno deve fazer, ou deve ser capaz de. Depois temos uma coluna em que estão referidas as ações estratégicas orientadas para o perfil dos alunos, e por baixo diz sugestões, porque isto são meramente sugestões. O que é que acontece? São estratégias, aqui são propostas, nos vários documentos aquilo que aparecem são propostas, e essas propostas podem ser outras. Os cenários de aprendizagem, nós como professores, nós sabemos criar, e de acordo com o grupo de alunos e com o tipo de alunos que temos à nossa frente. A questão aqui é que esses cenários de aprendizagem, eles devem ser criados em função destas áreas transversais do perfil dos alunos, que hoje é realmente balizador para todas as ofertas. Depois temos uma coluna com os descritores operativos desse perfil dos alunos, e os cenários, as ações estratégicas, elas estão feitas, ou há uma intenção no professor de as construir em função dessas áreas de competências que pretende trabalhar. Finalmente, também temos um outro campo, que também
é característica apenas destes documentos para os cursos profissionais e para os cursos artísticos especializados, que é o campo de sugestões de avaliação. E às vezes elas são muito ricas, aparecem-nos muito variadas, com muito ênfase também na avaliação formativa. Em resumo, o que é que estas aprendizagens essenciais elas obrigam? Elas obrigam-nos a uma sala de aula que é diferente, um contexto diferente de sala de aula. E é um contexto diferente de sala de aula em que efetivamente o aluno tem um papel ativo e o professor sugere cenários de uma forma intencional em função de áreas de competências que pretende desenvolver num determinado contexto. Ciente das dificuldades, ou não tanto das dificuldades, mas da necessidade Ana, que... peço desculpa, 2 minutos. E em 2 minutos é o último. Ciente desta importância deste trabalho de ação professor e aluno nestes novos contextos, a ANCAP concebeu e operacionalizou um programa de desenvolvimento profissional docente para a operacionalização das aprendizagens essenciais, que foi consubstanciado num curso de formação online, com 25 horas, foi acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua e teve 2 objetivos: promover o desenvolvimento de competências dos professores para a gestão curricular e operacionalização das aprendizagens essenciais, incentivar a interdisciplinaridade e o trabalho colaborativo entre docentes. Não conseguimos, nesta primeira edição, abranger todas as disciplinas, mas temos tido um feedback muito positivo. Estamos, portanto, a pensar em fazer uma segunda edição e desde já ficam convidados a participar e depois será divulgado no momento certo. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Ana. Não há problema nenhum. Muito obrigado por estes importantes esclarecimentos. Ficamos, com certeza, todos mais elucidados sobre o processo das aprendizagens essenciais. E agora passaria, sem mais demora, a palavra ao Joaquim, que nos acompanha à distância. Creio que os problemas técnicos estavam resolvidos. Joaquim, desta vez, então, acho que nos consegues ouvir. Boa tarde. Boa tarde, olá, boa tarde. Eu estou-vos a ouvir perfeitamente. Muito bem, muito obrigado então pela tua disponibilidade, estávamos neste monólogo, tu falavas de um lado e eu falava do outro sem nos conseguirmos ouvir. Ninguém se ouvia. Portanto, eu estava a agradecer-te a tua disponibilidade para estar aqui connosco e para apresentares o teu ponto de vista sobre esta temática das aprendizagens essenciais. E, portanto, passava-te então a palavra. Ok, muito boa tarde então. Agradeço à organização de ter-me feito este convite. Eu confesso que adoraria estar aí, eu gosto imenso do espaço da Carlos de Gulbenkian, é um espaço privilegiado, já aí tive experiências muitas e muito boas, infelizmente tem que ser assim à distância, mas pronto, o que importa é conseguirmos comunicar. Eu queria também dizer que gostei muito de ouvir a professora Ana Braga, a explicação. Gostei muito, é muito, para além de ser esclarecedor, faz-me pensar que bom seria se fosse sempre possível que esses processos que implicam transformação e, portanto, envolvimento das pessoas, que bom seria se esses processos fossem sempre declarados ou explicados para que toda a gente abraçasse com a mesma convicção, com a mesma motivação. Pronto. Porque a mim parece-me muito interessante, é mais do que interessante, a mim parece-me decisivo, os conceitos de aprendizagens essenciais e a conjugação com domínios de competências, porque, por várias razões, quer dizer, em termos de aprendizagens essenciais, por exemplo, isso obriga a definir os objetos a que nos dirigimos e as coisas sobre as quais aprendemos. Os domínios de competências obrigam-nos a pensar em que domínios é que nós somos capazes de fazer coisas, não é? E, portanto, as aprendizagens essenciais erigidas sobre os domínios de competências parece-me
parece-me extremamente importante. E nesse sentido, portanto, no momento em que surge esta iniciativa, esta proposta da tutela, eu, como muita gente, fiquei bastante esperançado, não é? Como é óbvio, porque em princípio, e pelo menos na nossa área, isso implicaria pelo menos uma reflexão, não é? Porque uma coisa é nós trazermos os hábitos que trazemos, outra coisa é termos que repensar agora, ok, disto aqui, o que é que são as aprendizagens essenciais e quais é que são os domínios de competências e essas questões. E, portanto, eu tive muito boas expectativas, mas tenho que dizer que quando vi o documento fiquei bastante decepcionado e custa-me um pouco trazer este testemunho aqui assim, mas a minha preocupação, na verdade, será apenas e exclusivamente que esta perspectiva tenha algum ponto que sirva para debate e para clarificar ideias, apenas isso. E então, o que é que me parece, especificamente em relação à música, à formação musical? Eu conheço a formação musical, tanto o que ela tem sido, e aquilo que eu vejo neste documento é que não houve questionamento, não houve reformulação de nada, aquilo que houve foi pegar nos hábitos que vêm de trás e vesti-los com uma roupagem portanto, dos conceitos que são tomados agora. Os preceitos, as prioridades continuam exatamente as mesmas, e essas eu acho que são bastante problemáticas e têm colocado bastantes entraves e problemas ao ensino da música. Eu gostava de partilhar aqui sim uma coisa, porque, pelo seguinte, eu acho que, portanto, não tanto a minha opinião interessa, ou não tanto, ou seja, o que interessa são os fundamentos reais que eu tenho para estar preocupado, não é? Então eu vou dar um exemplo, vou explicar rapidamente porque é que eu estou preocupado, ou que sinais é que eu vejo que são, que implicam, essa preocupação. Eu dou aulas na Universidade de Aveiro, e na Universidade de Aveiro eu recebo os alunos que vêm de todo o país, praticamente, e, portanto, representam aquilo que aconteceu durante todo o processo. E no início eu faço um teste que vai de todo ao encontro daquilo que os alunos têm estado a fazer durante os 8 a 12 anos de estudo que fizeram. E o resultado, eu queria mostrar-vos o resultado, portanto, exemplificando. Vou partilhar aqui o meu ecrã. Eu espero que me estejam a ver, não sei se... Eu penso que me estão a ver, sim, estão a ver, ok. Isto aqui são 4, é aquilo que se usa tipicamente em formação musical, são 4 provas de escrita, os alunos têm que ouvir música e têm que escrever aquilo que acharam que ouviram, tá? E isto é num universo de 54 alunos, portanto são os alunos que acabaram de entrar na formação auditiva, e tenho aqui, peço desculpa, no caso, eu vou focar aqui esta coluna, que é a coluna geral, a coluna final, que está aqui a cabeça azul, e então as classificações são estas que estão a ver aqui assim. Tenho até 6 alunos com 17,25, 11, 19 alunos 13 para cima, 27, e depois aqui mais ou menos do meio para baixo as classificações são estas. Eu dividi isto, portanto, ordenei em relação à harmonia. Por exemplo, num teste de harmonia tenho estas classificações, vou passar rapidamente, portanto, mais ou menos a partir da metade, como está aqui assim, está a custar um pouco a passar, mais ou menos a partir da metade dos 30 começa este vermelho de 10 para baixo. Vou chegar aqui à melodia. Pronto, eu estou aqui com algumas dificuldades de estar lento, mas penso que consigo lá ir. Agora estou aqui nesta coluna da melodia e tenho estas classificações. Portanto, mais uma vez, mais ou menos metade para baixo, são muito baixas. Aqui, aquilo que a gente chama de ditado de polifonia, a mesma coisa, tem esta configuração. A partir de 23 são estas classificações. E no ditado de ritmo, que temos aqui assim no canto, tenho esta
esta configuração. Então é isto aqui assim, eu vou tirar a partilha. Isto aqui é uma constatação do que é um ponto de chegada, que é que os alunos chegam. Eu podia mostrar-vos quais é que são as provas, mas eu penso que não é necessário, quer dizer, mas se quiserem, se tiverem curiosidade, eu posso mostrar, mas é aquilo que tipicamente seriam provas que fizeram até o 8º grau, portanto, e isso durante 8 a 12 anos. E depois há outra coisa também que me preocupa, que é o facto de os alunos as crianças começam a estudar música, quando passam para o primeiro ciclo, por exemplo, há muitas que começam antes, não é? Mas quando passam para o primeiro ciclo, ou durante para o segundo ciclo, desculpem, a percentagem de crianças que segue, para já que chega ao fim, chega ao 9º ano, é muito reduzida. E a percentagem de crianças ou jovens que continua os estudos de música é reduzidíssima, é mesmo muito escasso, não sei se chega a entre 5% a 10%. E, portanto, independentemente do que é que eu acho, ou que a experiência me diz, ou que eu tenho estudado, eu acho que isto são sinais que falam sobre problemas muito reais, ok? Pronto, então eu diria que a definição, e esses problemas eu suspeito, ou receio, que estejam plasmados no documento das aprendizagens essenciais, na medida em que o conceito que preside a esse documento, no caso da formação musical, permanece. Portanto, permanece aquilo que tem sido feito até aqui. E então, os problemas eu diria que são os seguintes. Primeiro, a aprendizagem, considerada cumulativa, é considerada sobre células rítmicas, intervalos melódicos, intervalos harmónicos e conceitos teóricos. Depois a polifonia é adicionada a partir do 3º grau. E o que acontece é que estes conceitos, que são atomísticos, vamos chamar-lhe assim, de células rítmicas, intervalos, etc., não definem de todo o que é o material musical. Ou seja, se nós quiséssemos pensar o que é essencialmente o significado no ritmo, ele não é, de certeza, células, são outras coisas. Depois, se tiver tempo, eu terei todo o gosto em acrescentar algo a isso. Mas para já ficaria esta noção. Portanto, esse conceito atomista de célula rítmica não define o ritmo, o intervalo melódico não define a melodia, nem o intervalo harmónico. E depois acontece que a harmonia nem sequer aparece, eu nem percebo muito bem porque é que a harmonia não aparece aqui no estudo. No documento. Depois é típico também a parte descrita, a parte simbólica na música é quase assumida como uma coisa, um fim em si mesmo, um bem em si mesmo, e não é nada claro como é que se passa de um domínio experiencial, que aqui se chama sensorial, que também me deixa nas dúvidas, mas já vamos ver, como é que se passa de uma parte experiencial para a parte da representação e do conceito. Ou seja, há um momento em que se escreve ou se teoriza e aí pensa-se sobre a música, mas como é que se passa dessa experiência que se tem musical para essa conceptualização e tornar-se signo, não é rigorosamente nada claro. Tenho sérias dúvidas sobre a questão, sobre o conceito de sensorialidade. Eu não sou psicólogo e, portanto, eu estive a analisar o que é que se pensa sobre isso. E eu tenho aqui uma definição do Dr. Carlos Mota Cardoso que diz o seguinte: a sensação é um fenómeno psíquico elementar que resulta da ação da luz, do som, do calor, da ação mecânica sobre os órgãos dos sentidos. A percepção é um processo de progressiva diferenciação e estruturação. Isto, a mim, faz-me toda a lógica, faz todo o sentido. Faz todo o sentido que, quando nós estamos a pensar sobre a música, implica que nós temos que fazer categorização sobre coisas que sentimos. E, portanto, a passagem para a escrita há de ser fundada na percepção e não na sensorialidade. Isto não é uma coisa de menos, porque quando há conversas, e há bastantes, felizmente, sobre o que é aprender música ou não, muitas vezes nós ouvimos a crítica, se de crítica se trata, que apenas nos preocupamos com a parte sensorial, não? Ou como se nos quiséssemos preocupar apenas com a parte sensorial, como se o sensorial fosse uma coisa de menos importância ou superficial. E a verdade, penso eu, parece-me que sim, que o sensorial é uma coisa muito superficial, portanto,
quando num documento de aprendizagens essenciais se fala num lado em sensorialidade e no outro escrita, estão-se a falar em dois polos quase opostos e não há uma ponte clara entre os dois, sendo que a sensorialidade é, por todos os efeitos, um domínio de estímulo bastante incipiente, portanto, que não diz muito acerca da experiência efetiva que a pessoa tem quando está a experienciar música, quando está a praticar a música. Há uma coisa que eu acho, quer dizer, há coisas que eu acho boas, portanto, há uma que me parece bastante boa, que é uma coisa aberta. Na parte da avaliação, este documento não refere quanto peso é que tem que ter cada coisa. E, portanto, eu presumo que seja aberto precisamente a autonomia das escolas decidirem o que é que fazem e o que é que não fazem. E isto porque, efetivamente, se houver uma centralização, como quase inevitavelmente há, porque é a informação mais concreta sobre, por exemplo, a escrita de células rítmicas ou de intervalos, eu penso que o ensino da música fica bastante desprovido se a tónica for dada aí. E pronto, eu penso que há uma intenção original que é definir, digamos, os fundamentos mais realistas das matérias e também fundamentar a autonomia das escolas. E este documento tem muito mais de prescrição do que autonomia, não é? Quando se diz, por exemplo, que o aluno tem que ter esta célula rítmica, aquela e aquela. Isso é uma prescrição, não é propriamente uma abertura para a escola procurar as suas soluções. Se a tónica fosse colocada muito mais no repertório, que é o que, na minha opinião, era o que podia acontecer, portanto, se o estudo da música fosse feito sobre a música, aí sim as escolas podiam e tinham mesmo de decidir o que fazer, quando fazer e como fazer. Muito obrigado, Joaquim, também pelo cumprimento estrito do tempo, como tínhamos conversado, agradeço-te imenso. Expostas as ideias, vamos abrir aqui um debate, sendo que centramos um bocadinho aqui na formação musical, mas nós estamos a falar das aprendizagens essenciais no ensino artístico especializado da música, da dança e das artes visuais. E, portanto, era este o objetivo deste painel, está bem? O Joaquim trouxe a perspectiva da música, e muito bem. A Ana trouxe a perspectiva do que é que está por trás deste processo todo. E, portanto, agora iríamos abrir o espaço para o debate. E, portanto, os interessados, por favor, levantam a mão e ao seu pedido a palavra ser-lhe-á concedida. Muito bem, Filipe. Boa tarde a todos. Eu tenho de dizer que quando comecei a ler o 55, veio um encantamento em mim. É dizer que estávamos a entrar numa nova era de educação, de abertura, de liberdade, é certo que era 25%, mas estávamos a entrar numa nova era. Claro que depois, quando começamos a entrar na aplicação houve certas e determinadas formas dessa aplicação, que esse encantamento que eu tive inicial foi-se reduzindo. E uma delas foram as aprendizagens essenciais. Eu sou da área da composição, toda a gente sabe, e aquilo que está nas aprendizagens essenciais de ATC não é menos nem mais que um programa. Volto a dizer, aquilo que está não é mais nem menos que um programa. E se nós formos aos arquivos dos antigos conservatórios, e tu tens tu vês que o programa que está no ATC é de todo quase igual ao programa que havia aí. As aprendizagens essenciais é de todo igual ao programa que havia aí. Não consigo, e colaboro com tudo o que o Joaquim disse aqui, eu penso que isto seria uma abertura muito grande de nós definirmos onde é que os nossos alunos devem chegar. E somente esta atitude de fazer anualmente, caímos logicamente neste caminho.
de ser um programa e não uma aprendizagem essencial. Seria todo, e se puder dar um contributo, de corrigir, porque eu posso ler aqui o programa 12º ano de ATC. Eu posso ler. Ia demorar bastante tempo. Porque só na análise tem 20 pontos. 20 pontos, coisas bastante complexas, okay? Como a aplicação da escala acústica e por aí fora. Okay? E isto, eu acho que o melhor seria nós termos umas verdadeiras aprendizagens essenciais. Umas verdadeiras aprendizagens essenciais que era, no final do percurso formativo, dizermos como é que os alunos devem testar. Para quê? Quando eles entrarem no ensino superior, estamos todos em sintonia, digamos assim, em consonância. E, portanto, este meu ar muito satisfeito quando li o 55, também na sexta-feira percebi que se calhar eu não li bem, e tenho que relê-lo outra vez quando chegar a casa, segundo o que o secretário de Estado e adjunto da Educação disse. Eu achava que isto ia abrir muito mais. Aquilo que eu vejo aqui é o regresso aos programas existentes há não sei quantos séculos atrás. E, portanto, aí, e vou terminar já, aí penso que não houve o avanço devido. Eu percebo que as pessoas têm algum receio em abrir, mas havia uma coisa muito boa que aconteceu nas escolas de ensino artístico. A liberdade curricular que assisti nas escolas de ensino artístico fizeram que as escolas evoluíssem como elas estão. E a educação artística está como ela está. Obrigado. Obrigado, Filipe. Se calhar, antes de passar a palavra para alguma explicação, há mais alguma questão que está sendo colocada? Então, eu vou colocar uma que está aqui que está a circular no chat. Entretanto, acho que chegou mais uma. E, portanto, a questão que se coloca é específica para a área da dança. Então, a questão é: para quando as aprendizagens essenciais para as disciplinas de técnica de dança, disciplinas específicas do EAE da dança? Pois, está no chat, não podia deixar, porque podiam-me acusar de ser tendencioso e levar a conversa só para a área da música, e não deve ser. E, portanto, que é uma questão pertinente. Nós podemos concordar ou discordar, mas a verdade é que a questão tem-se colocado e colocou-se num painel hoje de manhã. E, portanto, se calhar não é inocente esta questão que aqui está. E, portanto, Ana, assim, muito rapidamente. Eu em relação a outras questões que foram aqui colocadas, eu lamento imenso, mas eu não consigo dar resposta, peço desculpa, não sou da área da música, tenho alguma... tenho total ignorância para poder responder. Em relação à questão das aprendizagens essenciais por ciclo, acho que poderia ter sido uma ideia. Não tenho qualquer poder decisor, portanto, poderei depois transmitir eventualmente, e eu acho que isso pode ser transmitido, e enfim, quem sabe, num futuro próximo, que não possam ser realmente apresentadas desta forma. Não discordo, acho que, de todo, acho que podem, em algumas áreas, então, pode fazer muito sentido. Em relação aos conteúdos, bom, é assim, eu disse que elas estiveram em consulta pública. Não sei até que ponto, assim, se realmente deram os contributos ou não para a modificação. O que é facto é que nós tivemos 10 dias úteis, no caso da formação musical, daquilo que me lembro, foi em outubro, novembro, portanto nem sequer as da ATC, foi na primeira semana de agosto, mas efetivamente aquilo que me lembro, as de formação musical tinham lugar em termos de tempo letivo para se apresentar algumas contribuições. Mas em relação aos conteúdos, é aquilo que eu posso dizer. Em relação às disciplinas da componente de formação técnica, eu também o disse. Percebo também e ouvi de manhã também essa referência. Não posso dizer que elas vão ser desenhadas.
Pode ser que sejam desenhadas, mas não tenho neste momento, não tenho qualquer possibilidade de fazer o compromisso a dizer sim, elas vão ser desenhadas. Poderão ser desenhadas no futuro. É uma questão também de se insistir e falar e justificar e dar a razão. E pode ser que realmente as pessoas também vejam a razoabilidade desse pedido. Portanto, eu acho que sobre estas questões não me estou a esquivar, mas não consigo responder a mais nada. Não sei se houver alguém... Muito bem. Sim, Carlos. Se calhar era mais fácil... Espera aí. Andamos com... Tem aqui microfone. Ah, é? Ok. Tens razão. Tens toda a razão. Boa tarde. Carlos Pinto Costa, da Escola de Música de Esposende. Eu, da Escola de Música, como diretor pedagógico da Escola de Música de Esposende, daí é nesse papel que gostava de comentar o princípio da construção das aprendizagens essenciais, que, claro, Joaquim, aproveito para o cumprimentar também, e o Filipe foram muito claros relativamente ao conteúdo. Claro que a resposta óbvia da parte da doutora Ana é que houve consulta pública. Ora, eu, como diretor pedagógico de uma escola de música do ensino artístico especializado, com algumas responsabilidades até a outros níveis, só tive conhecimento das aprendizagens essenciais exatamente na altura da consulta pública. Ou seja, uma discussão deste grau de importância começar nessa fase de discussão, nessa fase do processo, acho que desde logo há um atraso relativamente àquilo que poderia ser a melhor estratégia. Efetivamente, tanto quanto é do meu conhecimento, as escolas... Eu sei aquilo que estou a dizer, e não quero que me entenda mal. As escolas não foram chamadas para este processo. Provavelmente algumas foram, mas as escolas, no seu todo, não foram chamadas para este processo. E aí penso que já me poderá responder, porque já não tem a ver tanto com os conteúdos, tem a ver mesmo com o processo. Quando um processo desta importância não envolve as escolas, desde logo porque a maioria das escolas são do ensino particular e cooperativo, o ensino particular e cooperativo não foi chamado a essa discussão, ou se pontualmente uma ou outra foi, não representará com certeza o setor. Claro que as coisas não podem, o resultado deste processo não pode representar o sentimento das escolas e, de certa forma, a modernidade que queremos trazer para o processo, e essa modernidade consegue-se pela discussão entre as escolas e não só do interior das escolas. Contributos, por exemplo, como o professor Joaquim trouxe, contributos como o Filipe trouxe, num contexto de discussão do processo, seriam muito úteis para todas as escolas. E aquilo que origina, efetivamente, é um programa, e um programa contraria totalmente aquilo que deve ser a lógica das aprendizagens essenciais. O referencial do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória é bem exemplo disso, de como é um referencial, efetivamente. Quando nós temos explanadas nas aprendizagens essenciais células rítmicas escritas, quando temos a dizer que no primeiro grau tem que aprender a segunda maior ou a terceira menor ou lá o que seja, e a clave de sol e a clave de fá, nós estamos a escrever um programa. Nós gostávamos de poder ter dado um passo em frente, e esse passo em frente seria efetivamente envolver as escolas, perceber o que as escolas estão a fazer. Todas as nossas escolas têm isso escrito nos seus programas. Quando eu, naturalmente, ao receber as aprendizagens essenciais, facultei aos meus professores de formação musical, por exemplo, que eles não sabiam o que fazer com aquilo. Aquilo contrariava, em alguns aspectos, uma série de iniciativas das quais nós próprios estávamos a procurar fugir. Resumindo, acho que este é daqueles processos extremamente importantes que devia ter envolvido as escolas. Não parece que tenha sido o caso e lamento por isso. Sabemos que as aprendizagens essenciais estão no terreno, não há margem, ou tem pouca margem de discussão nesta fase, porque a resposta é óbvia, não é? Isto foi implementado há um ano, como é que nós vamos agora discutir isso?
tiveram a oportunidade de discutir isso na consulta pública. Mas é demasiado importante para que não continue a ser discutido e que em futuras revisões se possa fazer deste ponto de vista, envolvendo as escolas, envolvendo as associações de escolas, envolvendo as associações de professores. Houve qualquer menção a esse ponto, não sei que associações de professores foram, porque das associações a que eu pertenço, elas não foram consultadas. A Associação de Diretores Pedagógicos não foi consultada. Por isso, quer dizer, há muito aqui que eu acho que deve ser trabalhado e esta é naturalmente uma crítica, mas respeitosa no sentido de que valorizo o esforço, valorizo que se preocupem com o ensino artístico especializado. Quanto mais ele estiver em cima da mesa, quanto mais ele puder ser discutido, melhor para todos, mas com outro tipo de envolvimento. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Antes de passar a palavra também ao Joaquim, mais alguma questão? Eu daqui a bocadinho vou lançar aí uma provocação, mas só, assim muito simpaticamente, sobre isto das aprendizagens essenciais. Joaquim, queres comentar esta intervenção do Carlos? Posso comentar. Eu devo dizer assim, em jeito de desabafo, que estava bastante receoso, porque eu não gosto muito de estar no lado do contra. Não me sinto muito confortável. Mas estamos em perfeita sintonia, portanto, concordo inteiramente com aquilo que o Carlos disse e eu não teria dito melhor, e é isso que se passa mesmo. Este documento, no caso da música, é uma prescrição e acho lamentável, porque é uma oportunidade perdida. Portanto, eu posso dizer que quando vi o documento, a sensação que eu tive foi de decepção e perdemos aqui uma oportunidade, foi isso que eu senti. A questão se eu consigo desenvolver mais um pouco isto, a questão das aprendizagens essenciais parece mesmo essencial, perdoem-me a redundância, porque eu imagino até que para serem aprendizagens essenciais, elas hão de ter um contorno, em termos de narrativa, em termos de definição, que há de ser transversal, ou transversal em termos verticais, aos anos... aos diferentes anos. Eu não sei se concordaria com aprendizagens essenciais por cada ano. O que eu quero dizer é que é preciso ir à essência mesmo e perceber de que é feito aquilo, não é? De que é que são feitos, no caso, os materiais, estou a falar pela música, no caso dos materiais musicais. E essa essência não está de todo plasmada no documento. O que o documento tem é a versão antiga, que foi colocada ali, e com coisas que vão funcionar na rama, portanto, por cima, e não tem essa profundidade, portanto... Obrigado, Joaquim. E tenho pena, obviamente. Obrigado. Ana, em resposta, quero dar uma resposta ao Carlos, assim só do envolvimento das escolas, até comparando com o processo da criação das aprendizagens essenciais do científico-humanístico. Vamos lá ver. Eu não estive exatamente mesmo desde o início, mas sobre as aprendizagens essenciais, porque, como disse, foi um processo que se iniciou nos cursos científico-humanísticos e, portanto, seguiu a mesma linha e a mesma lógica. E o Sr. Secretário de Estado, não sei se ontem disse aqui ou não, que tudo isto também resultou de uma reflexão feita, iniciada até em 2016, e sobre a necessidade de fazer aqui uma inovação em termos de sistema educativo. Portanto, nessa altura foram ouvidas certamente as escolas, não sei se foram ouvidas todas as escolas, mas foram certamente ouvidas algumas escolas sobre a necessidade de fazer alterações, e o processo das aprendizagens iniciais que foi iniciado nos cursos científico-humanísticos, e ele depois levou a mesma linha para os cursos artísticos especializados, neste caso. Portanto, elas, eu não posso garantir-lhe, foram ouvidas todas as escolas, não terão sido, mas foram ouvidas algumas escolas. E o que é um facto é que na consulta pública, de uma forma dependente, disse-me, já foi o processo, já estava avançado, mas de qualquer forma havia ainda, era um momento
de se poder, se calhar, pôr em questão algumas questões que eu vi agora neste momento aqui, postas aqui nesta sala. Portanto, a única resposta que eu lhe consigo dar é que, no que se refere à consulta pública, houve um cuidado da ANCAP de divulgar essa consulta pública no sentido de obtermos efetivamente contributos. Não chegou, estão a ser aplicadas no terreno. Os documentos, por legislação, e como eu também aqui disse, não porque eu tenha qualquer capacidade de decisão, mas por legislação, na legislação é claro que há lugar a uma avaliação, a uma monitorização da operacionalização das aprendizagens essenciais. E mais, já saiu um relatório no que se refere à aplicação das aprendizagens essenciais científico-humanísticas, que estão adiantados 1 ano em relação às nossas, e neste momento já há um relatório de avaliação dessa implementação dessas aprendizagens. Portanto, vamos esperar que efetivamente também surja esse relatório e nessa altura, sem dúvida, que as escolas do ensino artístico serão ouvidas. Isso é algo que eu posso levar para a ANCAP, essa necessidade de se realmente também envolverem todas as escolas e, enfim, o número possível nessa avaliação para se verificar o que é que se passa. Porque isso já foi feito, esse relatório foi feito, portanto ele é muito recente, não sei se é do final mesmo do mês de janeiro, já é feito esse levantamento de como as coisas estão a ocorrer em relação aos CCHs, portanto possivelmente haverá um processo idêntico para os nossos. Obrigada. Obrigado, Ana. Bom, faltam alguns minutos para... meia dúzia deles para terminarmos. Só deixar aqui uma pequena reflexão. Estes documentos, como aqui foi demonstrado e também foi dito, são documentos que estão em aberto, não é? E que nós podemos contribuir no processo, na sua análise, porque quando for necessário fazer uma avaliação, ninguém vai informar 3 anos antes que vamos fazer a avaliação. Portanto, vamos anotando, vamos tomando nota destas questões, porque no momento em que se for fazer uma avaliação, estamos com dados nas mãos, não é? Porque eu olho para as aprendizagens essenciais de uma forma um bocado diferente. Aquilo são linhas orientadoras. E, portanto, a indicação que dei aos meus colegas na escola foi que olhássemos para esse processo e pudéssemos vê-los de uma ou outra forma. E, portanto, é um repto que deixo aqui, porque nós todos dizemos, e eu tive a felicidade de partilhar algumas reuniões com alguns dos colegas que aqui estão no âmbito do grupo de trabalho dos cursos artísticos especializados, e todos defendemos que os cursos artísticos especializados são exportadores de matéria-prima, porque nós exportamos imensos alunos, né? E exportamos com aquilo que fazemos nas escolas. E, portanto, nós soubemos sempre adaptar-nos àquilo que nos surge, às intempéries que aparecem, e nem por isso deixamos de criar esses artistas todos que nós sabemos que estão espalhados por todo lado. E, portanto, olhemos para este processo de uma forma construtiva e que, obviamente, tudo isto que dissemos aqui é válido e é muito importante, mas que olhemos para ele de uma forma construtiva para que, quando houver essa possibilidade de avaliar, que volto a dizer, ninguém nos vai avisar com 2 anos de antecedência, agora vamos avaliar, não sabemos quando é que vai acontecer, não é? Se é no final dos 3 anos do secundário, se é no final do curso básico, etc., etc., em função daquilo que são as aprendizagens essenciais dos diferentes níveis, mas estamos depois com dados que permitam que nós possamos fazer efetivamente uma avaliação desse processo. Está bem? Portanto, porque estes processos, e eu compreendo, eu acompanhei mais ou menos os científico-humanísticos, apesar de não ter relação nenhuma com a escola, não temos ensino integrado, mas há escolas públicas que têm ensino integrado e no próprio processo que existe nos centros de formação, que nós temos um conselho de diretores, nós fomos acompanhando a construção das aprendizagens essenciais e o processo foi idêntico. Portanto, chegou um documento às escolas e as escolas partilharam com os seus colegas e as pessoas puderam participar
dando essa opinião. Porque é isso que acontece em muitos processos da administração pública. Vocês, na Câmara, aparece a obra vai-se fazer, ninguém vai perguntar porque é aquela obra e não é outra. Mas nós podemos dizer assim, aquela obra, eu sou vizinho, eu não concordo porque me vai tapar o sol. Ok? E, portanto, mas temos a possibilidade de participar nesse processo. Desculpem o exemplo. Desculpa, Filipe, só um bocadinho. Desculpem o exemplo, mas estes processos funcionam dessa forma. Podemos concordar ou não. Eu não estou a dizer que aqui concordo ou que discordo. Estou a dizer é que os processos funcionam assim e, portanto, temos de estar preparados na altura para, quando nos pedirem para participar, podermos participar efetivamente. Está bem? Filipe, para concluir. É muito rápido. É dizer que isto que eu disse aqui, eu escrevi na altura que estava em consulta pública. É só para ficar, porque estão sempre a dizer que nós não intervimos. Não foi, ninguém disse isso, Filipe. Não, o que eu estou a dizer foi que quando foi consulta pública que houve uma contribuição minha em relação aos programas de ATC. Falei até mais, falei que não faz sentido nenhum ser cronológico e etc, etc. Há algumas coisas que foram indicadas nessa consulta pública. Sim, é só para frisar, certo. isto. Não, Filipe, está tudo bem. Sim, e fizeste bem em dizer. A questão é que quem está do lado da decisão não vai fazer isso em função de uma... Ninguém ia mudar a aprendizagem social toda. Pois, Filipe, mas porque tu podes ter uma opinião, mas pode haver outra, estás a perceber? E no balanço das opiniões, quando se toma uma decisão, e é assim que tu tomas decisões na tua escola, não é? Portanto, tu vais ouvir as tuas pessoas e fazes o teu processo, não é? Portanto, obviamente participaste e ainda bem. Está bem? Ok. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez à organização pelo convite e felicitar pelo tema. E daqui a 2 anos estaremos num processo de avaliação, talvez possamos voltar a falar sobre a matéria. Muito obrigado. Obrigado.